Ainda Mateus capítulo 4, versículo 21, ao texto. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os. É a continuação do relato da vocação dos 4 primeiros apóstolos. Antes, alguns versículos antes, Jesus, no mar da Galileia, chama Pedro e André, filhos de Jonas, pescadores que estavam lançando a rede ao mar. Jesus os chamou, vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. Agora Jesus está com os 2, que deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus, e lança o convite a outros 2, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Por que Jesus chama 2 e depois 2? Porque os primeiros apóstolos foram chamados em 2 dobradinhas. Ele não chamou só Pedro e não chamou só André, chamou os 2 de uma vez. E por que Jesus não chamou Tiago sozinho e depois João sozinho, mas chamou os 2 juntos? Sabiam que isso tem um significado para mim e para você, que me assiste pela TV, pelo celular, pelo computador? Por que 2 dobradinhas? Porque os 4 primeiros foram chamados 2 e depois 2. Com a palavra, o pseudo Crisóstomo. Preste atenção, que coisa impressionante. Eu não imaginava isso. Agora sei e glorifico a Deus. Ao texto. Ele pôs com muita propriedade os fundamentos da igreja sobre a caridade fraterna, para que, subindo das raízes, como a seiva pelo tronco da árvore, chegue até os ramos. E o fez sobre a caridade natural, para que a caridade seja mais forte, não somente pela graça, mas também pela natureza. Por isso diz, irmãos. Assim o fez Deus no Antigo Testamento, colocando em Moisés e Arão o fundamento de seu edifício. Mas, como a graça do Novo Testamento é muito maior que a do Antigo, edificou o primeiro povo sobre uma fraternidade e o segundo sobre as 2. Vocês sabiam qual era o grau de parentesco entre Moisés e Arão? Moisés, o grande legislador, e Arão, o grande sacerdote? Irmãos, o vínculo da natureza. A caridade natural, porque se espera em âmbito de família que 2 irmãos se amem. Caridade natural significa a caridade que está impregnada nos laços da natureza. 2 irmãos que vieram do mesmo útero, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Novo Testamento, o Antigo Testamento, Moisés e Arão. O começo, natureza, 2 irmãos. Novo Testamento, 2 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, Pedro e André. Saíram do mesmo ventre, caridade natural. Mas venham após mim. Eu vou dar a graça de vocês se amarem, a caridade fraterna que é fruto da graça. Mais para frente, mais 2. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, Tiago e João. Caridade natural porque vieram do mesmo ventre. A caridade fraterna que é fruto da graça, porque vocês vão ser pilares da igreja, a quem eu vou dar o Espírito Santo. Que interessante. 2 e 2. Em Mateus capítulo 10, Jesus vai mandar os apóstolos, os discípulos, 2 a 2. Jesus começa chamando não sozinho, mas sempre com o outro. E o outro irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Caridade natural, que evoca o Antigo Testamento, Moisés e Arão. Tudo começa com a caridade. E a caridade que deve ser vivida por aqueles que nasceram do mesmo ventre. Mas os que nasceram do mesmo ventre agora pertencem à mãe igreja. Caridade natural, caridade que é fruto da graça. Que coisa incrível!